Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Muitos de nós têm passado por dificuldades das mais diversas por causa do confinamento social imposto pela pandemia do coronavírus, que já se estende por quase 4 meses. Manter o nosso foco nos valores cristãos, sem deixar que as reclamações, a revolta ou os vícios tomem conta da nossa alma, é da maior importância nesse momento. Nós vamos hoje falar sobre isso e sobre alternativas para alcançarmos mais tranquilidade e paz interior nessa fase que estamos passando. Mas antes, vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe ençaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Estamos vivendo um momento inédito na história recente da humanidade e talvez muitos de nós vínhamos acostumados com uma rotina com a qual estávamos perfeitamente adaptados, de trabalho, compromissos,
cursos, eventos sociais, mesmo que esse formato já estivesse um pouco cansado e em muitos momentos nós até sentíamos uma certa impotência para parar e mudar o que gostaríamos de fazer diferente, íamos seguindo com as nossas vidas no piloto automático. E agora, em função de uma ruptura tão repentina com essa rotina que já estava estabelecida, tudo o que muitos de nós mais deseja é o retorno àquela antiga situação quando podíamos seguir com os nossos velhos hábitos de sempre, que nós já estávamos acostumados. Mesmo que esses hábitos nos trouxessem um certo vazio, uma certa frustração. Mas e agora? O que devemos fazer? A maioria de nós se vê nesse momento sob uma forte pressão, tanto emocional quanto psíquica. Temos medo de sair e contrair o coronavírus, medo de perder o emprego, de não conseguir conquistar uma nova oportunidade de trabalho, não conseguir pagar as contas e cumprir com os nossos compromissos. São muitos os desafios e as incertezas. Mas o que gostaríamos de refletir aqui é justamente isso. Não podemos seguir achando que vamos conseguir vencer estes novos problemas com as nossas antigas soluções, com os valores do passado. Nós temos ouvido na mídia que o confinamento aumentou consideravelmente o consumo do álcool e das drogas. Psicólogos também têm alertado que muitos de nós, por nos sentirmos impotentes diante das incertezas, simplesmente estagnamos, paramos de querer viver, lutar, acreditar que podemos realizar. Há também aqueles que passaram a se sentir dominados pela ira, pela revolta, fazendo com que a agressividade e a violência dentro de casa também aumentasse nesse período. Mas e nós, espíritas cristãos? O que temos feito do tempo que nos é dado e dos nossos pensamentos e atitudes durante a pandemia? O que temos feito para nós mesmos como conquistas eternas para o nosso espírito? Temos conseguido conviver com o fato de não termos mais o controle de tudo nas nossas próprias mãos? Neste momento é extremamente saudável compreendermos que é preciso abrir mão desse controle sobre tudo que nos cerca para que possamos aceitar com mais resignação os acontecimentos da vida, porque se tratam de importantes ferramentas de burilamento e de resgate para todos nós como sociedade humana. A maturidade espiritual necessária para avançarmos para o mundo de regeneração não vai surgir em nossas almas apenas porque chegou a hora. Essa maturidade vai ser fruto da nossa mudança de atitude, das nossas respostas para com a vida. Precisamos estabelecer novas formas de responder àquilo que não nos cabe mudar, como as situações duras e difíceis que chegaram até nós agora, e lutar para dar o nosso melhor com fé e com o espírito fraterno. E uma ferramenta muito benéfica para o enfrentamento dos desafios da vida e que nos garante justamente esse equilíbrio que é tão necessário nesse momento de confinamento é a meditação. O silêncio, a concentração plena, o sentimento de entrega, de gratidão a Deus por tudo o que temos e somos. A presença plena no momento presente, aceitando a vida com amor. Uma vez aqui no programa nós falamos já sobre meditação e nós diferenciamos assim: a prece é o ato de falarmos com Deus e a meditação é o ato de ouvi-lo. Por isso a importância de ficarmos em silêncio durante a prática meditativa. Os benefícios da meditação são comprovados cientificamente, mesmo fora do contexto religioso. Hoje em dia, ela é aplicada até dentro de escolas, ao redor do mundo, porque aumenta o rendimento escolar e desenvolve habilidades emocionais importantes nas crianças, como compaixão, empatia e resiliência. Nos adultos, ela auxilia no combate ao estresse e à ansiedade e, quando feita com fins religiosos, fortalece uma certeza de que temos uma ligação genuína com Deus. E agora a AME Brasil Editora está lançando o livro Meditação, Conexões Médico-Espíritas, tanto no formato convencional como em e-book. É uma leitura muito proveitosa para esse tempo de confinamento. Os resultados
práticos da meditação para a saúde têm sido amplamente pesquisados. E nesse livro, sob a organização do psiquiatra o Dr. Paulo Rogério Dalla Coletta de Aguiar, temos textos explicando os fundamentos da meditação na ótica espírita, as bases neurofisiológicas da meditação e também as evidências científicas dos seus benefícios. Com uma linguagem clara e acessível, a obra também traz informações sobre como adaptar a meditação para crianças e jovens e as relações dessa prática com o espiritismo. O Dr. Aguiar explica que o livro está estruturado em 3 partes. Primeiro, os fundamentos básicos, ideias, informações centrais sobre o que é meditação. Depois são apresentadas algumas práticas e, ao final, uma reflexão sobre a conexão com os elementos transcendentes do ser humano, chegando ao espiritismo. A relação entre meditação e o espiritismo, aliás, segundo ele, aparece ao longo de todo o livro. E a meditação é mostrada como um recurso de higiene psíquica e de desenvolvimento pessoal. Não há uma necessidade de incluir a meditação como uma prática formal nos centros espíritas, apenas lembrar aqueles que se interessem e que pretendam realizar uma reforma íntima que esse recurso se encontra em total sintonia com a proposta espírita. Num momento de irritação, por exemplo, ou de desesperança, como podemos estar passando agora durante o confinamento, se nós soubermos, ao invés de agir por impulso, domarmos as nossas reações mais agressivas, silenciarmos a nossa mente, buscarmos o autoconhecimento, a sabedoria, a nossa ligação com o Criador, nós estaremos dando passos efetivos em direção à nossa melhora. E esses são aprendizados que a meditação nos traz, justamente por trazer a nossa mente para esse espaço de paz e de tranquilidade e de reencontro com nós mesmos, filhos de Deus. Todos nós podemos nos beneficiar da prática meditativa, estando ou não com alguma dificuldade específica. Há muitos estudos realizados nas últimas décadas, segundo o Dr. Aguiar, e os de neuroimagem são os mais impressionantes, porque eles comprovam que há sim profundas modificações no nosso cérebro durante a meditação. Os assinantes do jornal Folha Espírita que quiserem saber mais sobre o que disse o Dr. Aguiar a respeito do livro e do que o motivou a escrevê-lo, podem acessar o site do jornal e conferir na íntegra a entrevista que ele deu recentemente ao jornal. E o livro dele, Meditação, Conexões Médico-Espíritas, se encontra à venda tanto no site da AME Brasil como em livrarias online, como a Amazon. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, muito interessante um texto que eu li há algum tempo atrás no site Momento Espírita, baseado no capítulo intitulado A Ninfa do Bloco de Mármore, do livro Por que Sofremos, de Huberto Holden. Pois ele nos convida a refletir sobre o julgamento que nós fazemos dos outros simplesmente baseados nas aparências momentâneas. No entanto, já pensaram que os outros fazem o mesmo conosco? Pergunto, sentimos-nos confortáveis com isto? Mesmo assim,
Muitas vezes não damos chance sequer ao outro e já damos o nosso veredito. Exigimos perfeição de quem não a tem, inclusive nós mesmos. Quem pode afirmar-se perfeito? Creio que ninguém nesta terra, gente. Vejamos o que nos conta a lição. Possivelmente, poucos têm notícias que o Sócrates, filósofo grego, era também um escultor magnífico. De um modo geral, todos o conhecem como mestre de Platão, o precursor das ideias cristãs. Mas ele também, como um bom escultor que era, um dia recebeu o pedido da prefeitura de Atenas para esculpir no mármore uma estátua, a estátua de uma fada, que deveria ser colocada no bosque próximo à fonte. Sócrates aceitou a encomenda e tratou logo de providenciar um bloco de mármore branco e se pôs a trabalhar. Durante algum tempo ficou olhando para a imensa massa sólida branca, mentalizou, idealizou intensamente a estátua e então colocou mãos à obra, empunhou o martelo e foi devastando a pedra. Lascas enormes voavam de um lado para outro lá na oficina. Mais tarde ele largou o martelo e os outros instrumentos pesados e rústicos e empunhou ferramentas mais leves, como o cinzel. Para o acabamento da estátua serviu-se de uma pedra esmeril, com muita delicadeza. Finalmente, a estátua ficou pronta para a admiração do povo. Era a figura de uma jovem esbelta, como os antigos concebiam as divindades dos bosques e das águas. Parecia flutuar no ar e, no entanto, era toda de mármore, pesadíssimo. Ante os elogios do povo, Sócrates explicou que não foi ele quem verdadeiramente esculpiu a estátua e explicou que quando ele olhava aquele imenso bloco de mármore, ele via que a ninfa das águas estava pronta dentro daquela pedra. O que fiz, dizia, foi simplesmente retirar o excesso de pedra que a cobria e descobri-la para os olhos de todos. Assim também somos nós. Na maioria das vezes, a gente enxerga nas pessoas apenas somente o seu corpo físico que nos apresenta e logo as atribuímos defeitos ou qualidades. Feio, bonito, simpático, bem de vida, bem-sucedido, pobre, necessitado e assim por diante. Poucos de nós conseguimos ver o invisível, o espírito que habita naquele corpo que enxergamos. Para que o espírito humano se manifeste na sua essência divina, revelando toda a sua grandeza, é necessário passar por um processo semelhante ao mármore. Desta forma, temos o martelo da dor retirando as arestas, o cinzel da disciplina e a pedra esmeril do tempo, trabalhando juntos a fim de que o espírito mostre toda a sua beleza e seu potencial. Por outro lado, se já ampliamos a nossa visão em relação à vida espiritual e estando todos nós vivenciando juntos o mesmo processo de aprendizado e burilamento, por que não refreamos o péssimo hábito de avaliar o outro somente pela aparência e pelas circunstâncias? Circunstâncias estas passageiras da vida? Assim como na narrativa sobre Sócrates, busquemos ver o potencial do outro que tantas vezes está escondido debaixo de camadas de ilusões, medos, traumas e
tantas outras pedras endurecidas que lhe pesam na alma, sem deixá-la resplandecer naquilo que realmente é mármore na obra de Deus. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário aqui no Portal de Luz. Hoje convidamos a todos para juntos refletirmos sobre os ensinamentos contidos no livro da Codificação Espírita, a Gênese, 4ª edição, no qual Allan Kardec, enquanto estava ainda encarnado, trouxe-nos, sob orientação dos Espíritos, qual a visão de Deus para nós encarnados. No capítulo 2, itens 31 a 37, temos a seguinte explicação e orientação a respeito de como podemos enxergar e entender Deus. Inicia com a seguinte pergunta: já que Deus está em toda parte, por que não vemos? Nós o veremos quando deixarmos a terra? Respondem os espíritos que trouxeram os esclarecimentos da doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo. É fácil responder a primeira pergunta. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam à nossa visão total, até mesmo aos instrumentos. Entretanto, não duvidamos da sua existência. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido, aquilo que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob influência da força de gravitação, mas nós não vemos essa força. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Somente a alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. A alma vê Deus imediatamente após a morte? Através da comunicação que recebemos do mundo espiritual, sabemos que a visão de Deus é privilégio apenas dos espíritos purificados. Este estado de purificação, alto grau de desmaterialização, poucas almas o possuem ao deixarem o envoltório terrestre ou o corpo físico. Para melhor compreensão, imaginemos um líquido carregado de matérias estranhas. Ele está turvo. Se fizermos várias filtragens ou destilação, este líquido vai se depurando até adquirir limpidez perfeita. Assim acontece com a alma. O perispírito envoltório da alma, embora invisível e impalpável para nós, ainda é matéria para a alma, não permitindo certas percepções. O perispírito somente se espiritualiza à medida que a alma se eleva. Se eleva como? Moralmente. Tal qual o líquido turvo que passa pela filtragem, tornando-se mais transparente. Sendo Deus a essência divina por excelência, somente poderá ser percebido em todo o seu esplendor por espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Se nós, ainda espíritos imperfeitos, não o enxergamos, é porque ainda estamos mais distantes de Deus do que os outros, devido a que? Às nossas imperfeições. Os espíritos somente se depuram mediante muitas encarnações. Ao deixarem o corpo físico, os espíritos não se despojam instantaneamente das suas imperfeições. Esta é a razão por que não veem em Deus mais do que viam antes, quando vivos aqui na matéria. À medida que se depuram, elevam-se moralmente,
passando a ter uma intuição cada vez mais clara de Deus, compreendendo-o melhor. Os Espíritos deixaram muito claro que nenhum homem pode ver Deus com os olhos carnais. Sob qual aparência Deus se apresenta àqueles que se tornam dignos dessa graça? Sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Sob um foco resplandecente de luz? Respondem os Espíritos. A linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia a respeito. Somos como cegos que procurassem inutilmente querer entender o que é o brilho do sol. O nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao âmbito de nossas ideias. A nossa inteligência é muito restrita para compreender os esplendores dos céus e a nossa visão muito fraca, estando ainda ofuscada por esses esplendores. Como esclarece o Livro dos Espíritos na questão número 1, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de tudo que existe no universo. E a questão número 13 complementa: Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Amigas e amigos, vamos insistir, persistir e jamais desistir de nossa elevação moral, pois um dia chegaremos até Deus. Boas reflexões, obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui. Mandem os seus comentários e as sugestões dos temas que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso programa. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.